Homem que não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhas não murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Glória a Deus, boa foi essa palavra. Eu já agradeço, eu já creio que o Senhor também já recebeu essa palavra, né, no trono dele. Em nome de Jesus, pode sentar, aleluia, glórias a Deus. Eu já creio que o Senhor já recebeu essa palavra. Glória a Deus, forte, né? Bem-aventurado é eu e você que não anda, né, segundo o conselho dos ímpios, né? Bem-aventurado é eu e você, que mesmo no meio da luta, mesmo no meio dos vendavais, dos empecilhos, estamos sempre nos caminhos do Senhor. Eu vou dizer a vocês, não é fácil. O caminho do Senhor é estreito. Glória a o caminho Deus. do Senhor é só para quem é guerreiro. Sempre eu falo o que é, né? Os caminhos do Senhor é para quem é soldado guerreiro, que só vê só Jesus, o alvo, que é Ele, né? Glória Nada a Deus. que venha nos abalar poderá nos atingir. É né? verdade. Aleluia, glória a Deus. Nem todos aqueles, aqui diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes sempre ter prazer na lei do Senhor. Que alegria foi para nós quando nós soube que os ministérios iam abrir. A alegria foi grande, a ansiedade Glória foi a grande. Deus. Mesmo assim, começando com pouquinha gente, né? Que estamos aqui para ganhar as almas para Jesus, estamos aqui. Quando nós pensávamos que ia parar, e aí Deus usou o vaso, dizendo que já estava entregando nas nossas mãos uma obra. Quem somos nós para entender, né? Quem somos nós? Muitas das vezes eu estou numa luta tremenda, muitas das vezes você está numa luta tremenda e o Senhor ele complica. Depois ele vai explicar por que foi que ele complicou. Glória a A gente Deus. já chegou até ali, no campo do Botinha, dentro do meio ali daquele foco. Passamos aqueles meses ali, mas foi permissão de Deus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Chegou um momento. Aí está o nosso presbítero Um Geilson. momento ali no meio daquela multidão. Nossa nós diaconisa pensávamos Luciana, que ia encher, né? nosso irmão Nós Adriano. pensávamos que ia ganhar muitas das almas para Jesus. Deus, Mas é difícil. aleluia. Hoje em dia está sendo difícil. Eles preferem estar naquele mundão, né? Vem. No começo vinha muitos, né? Mas só para oração, só para pedir oração. A gente ficou no meio mesmo do confronto ali. Mas o Senhor disse que coloca a gente no meio de lobos, e para ali a gente foi. Foi permissão de Deus. E no momento, antes de a gente sair dali, só ficou eu e o apóstolo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ali ainda adorando, louvando a Deus. Chegou um momento que a gente disse: vamos parar, não dá não. Vamos parar, vamos ver o que é que Deus vai fazer. Vamos só bater as teclas. Mas Deus não quis assim. Eu sei que depois que a gente saiu, veio para casa, pegou as coisinhas e colocou tudo, porque é a terceira vez que essas coisas vai tudo lá para casa. Eu não sei se a diaconisa Luciana já chegou a ver, né? Que eu choro muito. Porque eu tenho isso aqui como uma arca. Eu me lembro da arca que Davi ia na frente e o sacerdote ia atrás com a arca. Teve uma vez, a primeira vez quando a gente foi lá para frente, aí vinha eu, o apóstolo Cícero na frente e o motorista. Aí Deus bradou em nossos corações, a gente começou a chorar. Mas sabe por quê? Porque eu me lembrei da passagem de Davi, né? Que quando aquele carro, ele tombou ali, aí Usar, né? Uzá foi tentar pegar, e ali ele foi fulminado, porque ele pegou ali, só podia só, né?
Os Os sacerdotes. sacerdotes. Quando eu olhei assim, aí eu vi tudo na garupinha como é que se diz? Daquele carro, como é que chama? Sabia. Daquela mini caminhonete. Aí eu comecei a chorar, porque ali o Espírito Santo estava com a gente. Eu me lembrei, eu e ele na frente, puxando a arca atrás. Meu Deus. Amém, glória. 3, 4 vezes, né? Só indo lá para casa, indo lá para casa. Meu Deus, que mistério é esse, Jesus? É muita perseguição na minha vida e na vida desse homem, Jesus. Mas é um brilho. Quando eu e você temos brilho, a gente... Glória a Deus, é desse jeito. Aí eu me lembrei de Jesus, porque Jesus foi cuspido, Jesus foi caluniado, Jesus foi esbofeteado por causa do ministério dele, né? Morreu por amor a mim, a você. Levou aquela cruz tão pesada que por fora só tinha madeira e por dentro só eram nossos pecados. Glória a Deus, Né? aleluia. E hoje não é diferente na minha vida e na tua vida. A gente tem que carregar a cruz. Agora eu sei que a gente tem que carregar a cruz até a morte. Se Jesus não vier nos buscar, a gente vamos carregar até a morte. Agora o Senhor diz assim: deixe tudo o que estiver fazendo e me segue. Glória a Deus. Vamos ver se a gente vai ter fé, né? Mesmo passando por enfermidade, por luta, não, eu vou. Porque ele, o apóstolo Cícero, vem em dores que só Jesus é causa. Dores mesmo que aconteceu. Eu vou contar aqui a você. Engraçado que os sintomas que ele sente, eu sinto nas pernas, não é? É, minha irmã, eu vim assim, meu Deus, que peso é esse? Essa parte aqui chega estrala e ainda não fui profeta para saber. Mas Deus já usou vaso dizendo que eu preciso mais dizer para orar. Mas eu oro tanto, que eu não passo muito minuto de joelho. Eu oro lavando boca, lavando prato, ele sabe. Glória a Deus. E a luta vindo, e o aperto, Deus apertando, apertando. E só Jesus sabe, né? Só Jesus. E ainda para completar, o emergencial que caminha, não faz muito feio. Tratou. Nem recebi ainda, não sei nem se vou receber ainda esse mês. Mas não é só eu, tem um par de gente, né? Não sei o que aconteceu. E é Deus me provando que a vitória vai ser grande. Glória a Deus. Eu creio que antes dele vir me buscar, de vir buscar o apóstolo Cícero, Deus vai cumprir o que ele prometeu. Glória Só a Deus, eu crer, creio. só confiar, em nome de Jesus. né? Então, esse salmo ele é muito lindo quando ele fala que a gente somos bem-aventurados, que não estamos mais nas rodas dos escarnecedores, Glória a Deus. né? A gente está sempre meditando dia e noite, né? Somos como essa árvore plantada junto a ribeiros, né? Porque aquelas árvores plantadas junto a ribeiros, elas não caem a folha jamais, a não ser com permissão de Deus, porque elas estão ali sendo, né? Regadas. Regadas com a umidade da terra. Glória a Tem Deus. assim em você, se eu tenho fruto para dar, então vai em busca, né? Porque Jesus, ele é assim. Se você tem um chamado, se você é escolhido de Deus, aconteça o que acontecer, você tem que estar na presença do Senhor. Se você se firmou, se você fez uma aliança com Deus, não olhe para trás, não seja como, né? O que aconteceu com aquela estátua, né? Que virou sal, né? Bem assim a gente, se a gente olhar para trás e ver as coisas do mundo, a gente vai esquecer imediatamente de Deus. Não é fácil não, eu sei que quando a gente está nos caminhos do Senhor, o Senhor aperta. Mas por que o Senhor aperta? Porque o Senhor está provando a quem Ele ama. Para ver até onde vai a minha fé, a tua fé. Quantas e quantas vezes o Senhor não tem me apertado? Eu não estou na presença de Deus, né? Muitos que o Senhor, que Deus ungiu aqui, né? Muitos saíram, mas a gente tem que orar, né? Eu, às vezes fico com uma peninha. Aquela menina que estava num departamento tão lindo, que foi a pastora e a missionária, né? Que Deus tocou no coração para mandar fazer aquele banner ali para as crianças estavam tão lindas que nem a Luciana chegou a ver e tiraram as crianças, mas aí Deus é quem vai cobrar, né? Não sou eu. E tudo isso. Eu só disse a Deus assim, que eu não quero mais dirigir departamento. Se Ele me quiser, eu adorando a Ele, eu adoro individualmente, mas para eu estar na frente mais de departamento eu não quero mais. Eu senti muito desgosto, eu fiquei muito triste, eu batalhei, não é da glória. Eu posso, Senhor. Aí você disse, mas você não pode dizer isso, você não sabe trabalhar de Deus. Eu digo, mas eu não quero poder mais. Eu não quero ser dirigente de departamento de senhora
Aí, tanto aqui como lá no Pastor Freitas, a diaconisa Cissa está passando por luta também. Porque é perseguida, porque ela trabalha mesmo, ela dá o melhor dela. Quando dá antes de 6 horas, ela já está lá, fazendo a oração dela, de manhãzinha, em jejum. Mas o grande é a perseguição na vida dela, por causa do filho. E o pastor tem ela como uma filha. O pastor chega, sente quando ela viaja. Só é telefonando, ela me disse, para não perder ela. Porque Glória a Deus. eu achava com ela. Não é o presbítero, é Rodrigo. Mas é assim, né? É só para quem é guerreiro, como eu venho falando, é só para quem não olha para trás, né? A fraqueza vem, eu sei que vem para muitos, né? Porque somos imperfeitos. E Jesus teve um momento dele de fraqueza, né? Quando ele sentiu que ia ser traído, ele foi orar no Monte das Oliveiras, mas ele sabia o que ia acontecer, porque é Deus, né? Que dirá eu e você, que somos pecadores, imperfeitos, estamos aqui começando de novo, né? O nosso pastor presidente é o pastor Eduardo de Jesus, Deus usou ele para nós e confiou de entregar um ministério nas nossas mãos aqui. Um ministério grande, Deus vinha falando que a gente ia ficar no ministério grande. Esse ministério tem mais de 60 ministérios espalhados no mundo inteiro, né? A gente está aqui por enquanto, mas a gente vai para ali que já tem um altar, para lá da pizzaria nesse redomego aqui, desse lado. Glórias a Deus. Ele fez lá as nossas carteiras, não deu nem um mês, confiou, né? E está muito feliz, graças a Deus, estamos na rádio, né? Dia de segunda-feira, a gente está na rádio, ali de 8 às 10 da noite. Hoje estamos aqui, graças a Deus, para a honra e a glória do meu Deus, né? E aqui eu já quero agradecer essa rica oportunidade, estou feliz.